Quanto custa o reino de Deus? O reino de Deus, ele não tem preço, mas ele custa tudo que nós temos. Em Mateus capítulo 13, do 44 ao 46, Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu, e cheio de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que possuía e a comprou. E o que isso significa? Isso significa que o valor do reino de Deus é incomparável. Vale mais do que todos os bens, vale mais do que todos os prazeres, vale mais do que todas as conquistas desse mundo. E entrar no reino de Deus não custa dinheiro. Mas em primeiro lugar, como disse Jesus a Nicodemos, é necessário nascer de novo para entrar e para ver o reino de Deus. Para ver o reino de Deus exige entregar a própria vida a Cristo, rendendo-se totalmente a Deus. Em Lucas 14:33, Jesus disse: Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia tudo quanto tem, esse não pode ser o meu discípulo. Ou seja, o custo do reino de Deus é a entrega total da nossa vontade e da nossa vida ao Senhor. E um exemplo de alguém que experimentou muito de Deus pela sua entrega foi Moisés. Hebreus 11, o capítulo que vai nos listar os heróis da fé, a partir do versículo 24 ao 27, está escrito: Pela fé Moisés, sendo homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus do que usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como aquele que vê o que é invisível. Ou seja, o reino de Deus é superior a todas as riquezas que o Egito pode proporcionar. Quando Pedro estava diante da porta formosa no templo, ele disse para aquele rapaz, o coxo: Eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Ou seja, o que eu tenho é muito superior ao ouro e muito superior à prata. Entende? E também o chamado de Eliseu é uma das cenas mais marcantes da Bíblia, que fala sobre renúncia total e entrega total ao propósito de Deus para experimentar aquilo que o reino de Deus pode nos proporcionar. 1 Reis, capítulo 19, do verso 19 ao 21, está relatado a história do chamamento de Eliseu. E o texto diz assim: Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele e lançou seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse: Deixe-me beijar o meu pai e a minha mãe, e então eu o seguirei. Elias respondeu: Vá e volte, pois você sabe o que eu fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou as juntas de bois e os sacrificou. Olha isso, voltou para trás, pegou as juntas de bois e os sacrificou. E olha que interessante, e com os equipamentos dos bois cozinhou a carne e deu ao povo, e eles comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Então, em primeiro lugar, nós vemos que o chamado de Eliseu veio enquanto ele trabalhava. Isso nos mostra o que? Eliseu não estava parado. Ele estava lavrando a terra com 12 juntas de bois. Isso nos mostra que esse profeta era um homem trabalhador, disciplinado e próspero. Deus sempre chama pessoas em movimento. Provérbios 22, 29 está escrito: Vês um homem diligente na sua obra, sobre reis ele será introduzido. Isso nos ensina que Deus não chama os desocupados, mas os dispostos.
o trabalho de Eliseu no campo foi a preparação para o ministério no reino. O trabalho de Eliseu no campo foi a preparação para o ministério no reino. Aliás, as nossas rotinas cotidianas, quando estamos alinhados com a vontade de Deus, nos prepara para o serviço no reino. Moisés, 40 anos instruindo em toda a sabedoria egípcia, depois 40 anos no deserto, sendo moído, sendo esvaziado. E a Bíblia diz que quando Deus o chama, Moisés se torna libertador. E além de libertador da nação de Israel, foi a Moisés que Deus deu a lei, a Torá, e Moisés escreveu. Então toda aquela sabedoria que ele adquiriu também serviu para o serviço no reino. Jesus, 30 anos, e o trabalho que Jesus trabalhou foi carpintaria. Jesus morreu numa cruz. Então, voltando a Eliseu, Elias lançou o manto sobre Eliseu. E o manto representa a chamada e a unção. Quando Elias lança o manto sobre Eliseu, ele estava transferindo um chamado, uma vocação profética. Mas perceba, Eliseu ainda precisava decidir se iria deixar tudo para seguir o seu chamado. Mateus 22,14, Jesus disse: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E qual aplicação nós vemos nessa passagem? O manto caiu sobre Eliseu, mas o sim teve que sair de Eliseu. O chamado vem de Deus, mas a resposta depende de nós. Eliseu, em terceiro lugar, queimou o passado para não ter mais volta. Esse é o ponto mais poderoso dessa mensagem. Tomou as juntas de bois e os matou. E ele cozinhou os bois com os aparelhos que ele trabalhava. Ele queimou o arado e sacrificou os bois. Queimou o arado, sacrificou os bois. Ou seja, ele eliminou qualquer possibilidade para voltar atrás. Aquilo era o seu sustento, aquilo era o seu trabalho, aquilo era o seu modo de vida. Mas com essas ações, ele estava dizendo: nunca mais eu voltarei à velha vida. Agora eu vou seguir o chamado de Deus. É como Hebreus 11, pela fé Moisés, quando já maduro, recusou ser chamado filho da filha de Faraó e preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que desfrutar os prazeres transitórios do pecado, porque ele entendia que o opróbrio de Cristo, sofrer por Deus e com o povo de Deus, era superior às riquezas desse mundo. Então Eliseu está dizendo: nunca mais vou voltar à velha vida. Vou seguir o propósito. Lucas 9,62, Jesus diz: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino. Ou seja, não tem mais opção de volta. E a entrega total de Eliseu, em quarto lugar, precede a dupla porção. Mais tarde, Eliseu receberia a porção dobrada do espírito de Elias. Mas o segredo começou aqui. O segredo começou no dia em que ele queimou o arado e matou os bois. Quem queima o passado recebe o futuro de Deus. Quem renuncia tudo, experimenta tudo da parte de Deus. E o mais lindo é que antes da unção ele passou por 4 locais: Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. Gilgal, aliança. Betel, casa de Deus, lugar de encontro. Jordão, lugar de descida, humilhação. Entende? E Jericó, lugar de obediência. Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. Para se ter essa unção poderosa, eu tenho que ter aliança em Gilgal. Eu tenho que ter um encontro com Deus em Betel. Eu tenho que me mover por fé em Jericó e eu tenho que descer para o Jordão. Porque quando Naamã estava leproso, a direção que ele recebeu do profeta foi: desce 7 vezes no Jordão. Porque quando Jesus foi batizado, ele foi batizado especificamente no Jordão. E o texto de Lucas nos diz que ele estava orando. E enquanto ele estava orando, nesse lugar de descida, nesse rio baixo, a Bíblia diz que o céu se abriu sobre Jesus.
o Espírito veio sobre ele e permaneceu aonde? No Jordão. E Eliseu passou pelo Jordão. Jesus, ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, tem cruz para Jesus, que é o nosso esposo, o nosso noivo, e tem cruz para esposa. Porque a Bíblia diz: se sofrermos com ele também reinaremos e seremos glorificados. E por vezes nós só queremos a glorificação, a ressurreição, sem passar pela morte, sem passar pelo Getsemane, sem passar pela cruz. Mas antes do trono tem cruz. Então aquele que quiser salvar a sua vida, perderá, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achará. E Eliseu não apenas disse sim com palavras, mas ele selou o seu chamado com fogo. O fogo queimou os bois e acendeu uma nova chama no seu espírito. Ele deixou o campo dos homens para entrar no campo de Deus. Ele deixou o campo da terra para entrar no campo do espírito. Então, assim como Eliseu queimou o arado, matou os bois, outros homens também romperam com o passado para viver o propósito de Deus. Abraão, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela. Então Abraão deixou a sua terra, sua parentela e a casa de seu pai para seguir uma promessa invisível. Ele queimou a segurança da família para seguir a voz de Deus. E o texto de Hebreus diz que ele seguiu sem saber para onde ia. Pedro e André deixaram as redes e o barco no mesmo instante em que Jesus disse: vinde a mim. E é interessante que foi depois da pesca maravilhosa, como que Jesus colocando duas escolhas diante dele: você vai querer desfrutar disso ou vai abandonar isso para viver isso que é muito superior? Eles queimaram as redes do passado para pescar almas para o reino. Mateus deixou a coletoria, a mesa do dinheiro, do conforto de sua profissão quando Jesus chamou: Mateus, vem e segue. Ele queimou a velha vida de lucro para seguir um mestre que lhe podia oferecer a vida eterna. Paulo deixou o status de fariseu e os privilégios da glória humana para ganhar a Cristo. Ele queimou o orgulho e o prestígio para andar na graça. O que para mim era lucro, eu considerei como esterco, como nada, pela suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Então todos esses homens tiveram algo em comum. Eles deixaram tudo para trás. E eles não deixaram nada como plano B. O chamado foi definitivo. O sim foi total e o fogo do altar, o fogo queimou toda possibilidade de retorno. E esse é o segredo. Esse é o custo do reino de Deus. Esse é o custo para viver a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando Deus nos chama, nós precisamos dar uma resposta definitiva. Eliseu entendeu que não havia como viver o novo de Deus enquanto ainda estivesse preso à velha vida. Jesus, ele disse: não se deita vinho novo em odres velhos, porque se o vinho novo vir sobre o odre velho, o odre não tem a capacidade de se romper, mas o odre tem que ser novo para quando o vinho começar a pegar pressão, o odre ter flexibilidade. Entende? Existe um odre, existe um vinho novo da parte de Deus para ser derramado sobre a igreja, e nós não podemos ficar presos a coisas passadas e não permitir ser moldados por Deus. E bem-aventurados são aqueles que são flexíveis ao mover de Deus. E assim Deus está chamando uma geração disposta a queimar os arados, a deixar tudo para trás que impede o avanço do chamado. Deus, ele não procura gente perfeita, mas gente decidida. Homens e mulheres que dizem: Senhor, eu não tenho mais para onde voltar. A única direção da minha vida é te seguir. É como Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Então Abraão saiu sem saber para onde ia. Pedro deixou as redes. Paulo abandonou os títulos. Eliseu queimou os bois. Todos eles tiveram algo em comum. Romperam com o passado para viver o propósito. Hoje Deus continua chamando. E talvez o seu arado seja
um hábito, um medo, pecado, zona de conforto, mas o mesmo fogo que acendeu Eliseu está disponível para nós. Está disponível para nós. Que fogo é esse? O fogo que consome o passado e enche o seu chamado. Quando Isaías, no capítulo de número 6, teve a visão, a Bíblia diz ele: ai de mim, que vou perecendo, sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram rei. Ai de mim. E um dos serafins, ser que arde em fogo, veio com uma brasa viva tirada do altar e o fogo passou nos lábios. A iniquidade foi perdoada e purificada. E Deus disse: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Então, quando o velho é queimado, o novo de Deus começa a nascer. Queime o arado, queime os barcos para viver. O propósito, o chamado de Eliseu foi mais do que uma mudança de profissão, foi uma mudança de destino. Quando ele matou os bois, queimou o arado, ele estava dizendo com as suas ações: já era. Não existe mais plano B. Não tem como mais voltar atrás, não tem mais lugar para onde ir. É exatamente essa atitude que Deus está esperando de você. O reino de Deus não é para quem deixa um caminho de fuga, mas para quem queima as pontes que levam de volta ao passado. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Há uma história antiga que ilustra muito bem essa verdade. Um comandante chega com seus soldados em terra inimiga e ao chegar na terra inimiga ele dá uma ordem: queime todos os barcos. Quando os soldados viram fogo, a história diz que eles ficaram desesperados. As suas embarcações estavam sendo destruídas, mas eles entenderam a mensagem. Porque quando eles chegaram na terra do inimigo, as embarcações foram queimadas e o comandante estava passando a seguinte mensagem: ou vencemos, ou vencemos. Ou vencemos, ou morremos. Não tem como mais voltar. Então, entre vencer e morrer, a melhor opção é vencer. Então, queimar os barcos significa eliminar o plano B e se comprometer 100% com um objetivo. E assim é o chamado de Deus. Quando você decide seguir Jesus de verdade, não pode deixar os barcos ancorados na praia, prontos para uma fuga em caso de dificuldade. Os barcos não podem ficar ancorados na praia. Já era. Entende? É preciso queimar tudo que te prende. É preciso queimar tudo que te prende. É preciso se desfazer desse odre velho. Porque existe um vinho novo da parte de Deus para a igreja. Existe um vinho novo da parte de Deus para os membros da igreja. E é preciso queimar tudo que nos prende. Tudo que representa o antigo eu. Tudo que pode te fazer voltar atrás. Eliseu queimou os bois. O comandante queimou os barcos. Jesus queimou o caminho de volta ao mundo quando subiu à cruz. E hoje Deus te chama a fazer o mesmo. Queime o que te prende ao passado e o fogo do altar acenderá o seu futuro. Deus te abençoe, em nome de Jesus.